Vivemos em uma época em que ter muitos amigos é visto como sinônimo de sucesso, carisma e felicidade. Quanto maior o círculo social, maior parece ser o valor pessoal. Mas, e se essa ideia estiver incompleta? E se, por trás de agendas cheias, mensagens constantes e encontros frequentes, existir algo que quase ninguém tem coragem de admitir? Neste vídeo, vamos analisar a verdade desconfortável sobre ter muitos amigos, não a versão idealizada, mas a realidade psicológica por trás das relações numerosas. Você pode estar cercado de pessoas, e ainda assim, sentir um vazio difícil de explicar. Pode ser admirado e, ao mesmo tempo, não ser verdadeiramente conhecido. Hoje, vamos entender como a necessidade de pertencimento molda nosso comportamento, como a multiplicidade de vínculos pode diluir profundidade emocional, e por que, em alguns casos, muitos amigos podem significar pouca conexão real. Se você já se perguntou por que, mesmo rodeado de gente, às vezes se sente sozinho, este conteúdo foi feito para você. Aqui, não oferecemos promessas vazias, mas clareza, e clareza transforma. Fique comigo até o final, porque o que você vai compreender pode mudar a forma como enxerga suas relações para sempre. Antes de continuar, faz algo rápido comigo, e isso muda totalmente sua experiência nesse vídeo. Comenta uma palavra que descreve como você está se sentindo agora, pode ser cansado, confuso, sozinho, aliviado ou qualquer outra que venha à mente. Não pensa demais, só escreve o que o corpo está dizendo. Enquanto você digita, o vídeo segue rodando, e esse simples gesto transforma você de espectador em participante da história. E se em algum momento o que eu disser tocar você de verdade, deixa o like e se inscreve, porque isso me mostra que você quer continuar essa conversa até o fim. Tem uma cena que se repete mais do que a gente percebe. Você chega num encontro, num aniversário, numa roda qualquer. Antes mesmo de sentar, já ajusta o tom de voz. Com um grupo você é mais brincalhão, com outro mais sério, com outro mais intelectual. É quase automático. Você nem percebe quando troca de modo. E isso funciona. As pessoas gostam. Você é querido, lembrado, marcado nas fotos. Só que, aos poucos, surge uma pergunta silenciosa: se eu tiro todas essas versões, sobra quem? Existe um mecanismo psicológico muito forte por trás disso. Desde cedo a gente aprende que ser aceito é questão de sobrevivência emocional. Então começamos a moldar pequenos pedaços da nossa personalidade para caber melhor nos ambientes. Não é falsidade escancarada. É ajuste fino. É suavizar opiniões para não criar atrito. É rir de algo que nem achou tão engraçado assim. É esconder uma insegurança porque não é o clima. E quanto maior o número de amizades, maior é a quantidade de ajustes que você precisa fazer para continuar sendo bem-vindo em todos os círculos. O problema não é a adaptação. Todo mundo faz isso em algum nível. O problema começa quando você passa mais tempo sustentando a imagem do que vivendo a própria identidade. É como se você estivesse administrando várias marcas pessoais ao mesmo tempo. A versão do trabalho. A versão da academia. A versão da turma antiga. A versão online. Cada uma com pequenas diferenças. No começo parece habilidade social. Depois vira cansaço. E esse cansaço não é físico. É psicológico. Tem gente que sente isso de um jeito bem específico. Volta para casa depois de um dia socialmente intenso e fica estranhamente vazio. O silêncio do quarto pesa. Não porque está sozinho, mas porque ali não tem plateia. Não tem expectativa. Não tem papel a cumprir. E nesse espaço surge um desconforto difícil de explicar, como se você não soubesse exatamente quem é sem a reação dos outros servindo de espelho. Pesquisas em psicologia da personalidade mostram que quanto mais a pessoa depende da validação externa para manter a própria imagem, mais instável tende a ser sua autoestima. Isso porque ela fica condicionada ao retorno do ambiente. Se o grupo aprova, você se sente forte. Se percebe distância ou crítica, a identidade balança. Ter muitos amigos, nesse contexto, pode aumentar essa oscilação. Porque você multiplica as fontes de validação, e também as de frustração.
E aqui entra um ponto delicado. Às vezes, você não mantém tantas amizades por conexão profunda. Mantém porque precisa garantir que sempre haverá alguém confirmando que você é interessante, relevante, desejado socialmente. É sutil. Ninguém acorda pensando isso. Mas o comportamento denuncia. A ansiedade quando um convite não vem. A necessidade de responder rápido para não sumir do radar. O medo quase irracional de ser esquecido. A persona social, essa versão lapidada que mostramos ao mundo, começa como proteção. Só que, se não for questionada, vira prisão. Você começa a se perguntar: será que essas pessoas ficariam se eu fosse mais direto? Se eu discordasse mais? Se eu mostrasse minhas fragilidades sem filtrar tanto? E essa dúvida abre uma fenda perigosa, porque ela coloca em xeque a autenticidade dos vínculos. E o mais inquietante é perceber que quanto mais você é aceito por uma imagem construída, mais difícil parece revelar o que ficou escondido por trás dela. Porque existe o medo de decepcionar, de quebrar a expectativa, de perder espaço. E, ironicamente, é nesse ponto que começa a verdadeira solidão, não a ausência de pessoas, mas a ausência de reconhecimento real. Talvez a questão não seja quantos amigos você tem. Talvez seja quantas versões suas estão trabalhando para manter isso. E quando você começa a enxergar esse jogo invisível, a forma como você entende suas próprias relações nunca mais volta a ser a mesma. Tem uma diferença enorme entre estar em contato e estar conectado. Mas a gente quase nunca para perceber isso. Você pode passar o dia inteiro conversando com pessoas, trocando memes, áudios, marcando encontros, reagindo a stories, e, ainda assim, não ter dividido nada realmente importante. Parece exagero? Então pensa, quantas pessoas sabem o que realmente te preocupa quando você deita a cabeça no travesseiro? O cérebro humano adora volume. Notificação piscando, conversa ativa, grupo movimentado. Isso dá sensação de pertencimento. Só que pertencimento não é profundidade. É presença. E presença pode ser superficial. Existe uma teoria bem conhecida na psicologia social que fala sobre limites naturais de conexões profundas. Nosso tempo, nossa energia emocional, nossa capacidade de atenção são finitos. Quando você espalha isso por muita gente, inevitavelmente cada vínculo recebe uma fração menor de você. É como tentar regar 20 plantas com um copo de água. Nenhuma morre de imediato. Mas nenhuma floresce de verdade. E aqui começa a parte desconfortável. Muitas amizades funcionam como uma rede de segurança emocional. Você nunca fica totalmente vulnerável porque sempre tem outra pessoa para conversar. Se uma interação fica estranha, você muda de grupo. Se uma amizade esfria, você compensa com outra. Isso cria uma sensação de controle. Mas também impede que você permaneça tempo suficiente em um vínculo para atravessar o desconforto que constrói intimidade. Conexão real exige fricção. Exige momentos de silêncio constrangedor. Conversas difíceis. Revelações que não são bonitas nem bem ensaiadas. E isso consome energia. Quando você mantém muitos laços ao mesmo tempo, tende a priorizar interações leves, rápidas, funcionais. É mais fácil. Mais prático. Menos arriscado. Só que, aos poucos, você percebe que quase ninguém sabe o que realmente te afeta. Sabem da sua rotina, não da sua angústia. Um estudo sobre qualidade de relacionamento mostrou que o fator mais associado à sensação de apoio emocional não é a quantidade de amigos, mas profundidade percebida. Ou seja, não é sobre ter muita gente ao redor. É sobre sentir que alguém realmente entende você. E entender não é curtir foto. É captar nuances. É perceber mudança no tom de voz. É notar quando você diz tá tudo bem rápido demais. Quando você está cercado por muitas pessoas, existe uma tentação constante de mostrar apenas a versão organizada da sua vida. Você compartilha conquistas, planos, opiniões estruturadas. Mas guarda as partes confusas. Porque abrir essas partes para todo mundo seria caótico. Então você filtra. Edita. Simplifica. E,
sem perceber, começa a viver relações editadas. O paradoxo é cruel: quanto mais você investe em manter vários vínculos ativos, menos espaço emocional sobra para aprofundar um deles. E quando surge um momento de crise, uma perda, uma dúvida séria, uma insegurança que aperta, você pode perceber que não sabe exatamente para quem ligar. Não porque não tenha contatos, mas porque poucos ultrapassaram a camada superficial. E talvez a pergunta mais importante não seja quantos amigos eu tenho, mas com quantos eu posso ficar em silêncio sem precisar performar. Porque conexão de verdade não exige espetáculo. Ela suporta pausas. Ela suporta imperfeição. Quando você começa a perceber essa diferença entre movimento social e vínculo profundo, algo muda. Você passa a enxergar que nem todo barulho é companhia. Nem toda agenda cheia é proximidade. E essa percepção abre uma porta delicada, uma que leva direto para a questão mais difícil de todas: o que você está tentando evitar quando escolhe quantidade em vez de profundidade? Existe um momento que quase ninguém comenta. Ele não acontece na festa, nem no churrasco, nem no grupo animado. Ele acontece depois. Quando você chega em casa, joga a chave na mesa e o barulho ecoa mais do que deveria. O celular ainda vibra, tem mensagem, tem notificação, mas dentro de você fica um silêncio estranho. Não é falta de gente. É falta de algo mais profundo. E é aí que começa a verdade que incomoda. Muita gente mantém vários vínculos porque, no fundo, tem medo do vazio. Não o vazio físico, mas aquele espaço interno onde surgem perguntas difíceis. Quem eu sou quando ninguém está reagindo a mim? O que sobra quando não estou entretendo, opinando, participando? Ficar sozinho, de verdade, obriga a encarar essas questões. E nem sempre a resposta é confortável. A psicologia já mostrou que o ser humano tem uma necessidade básica de pertencimento. E isso é saudável. O problema é quando o pertencimento vira anestesia. Quando você usa a presença constante de outras pessoas para não lidar com inseguranças, frustrações ou aquela sensação persistente de não ser suficiente. Ter muitos amigos pode virar uma estratégia inconsciente para nunca ficar tempo demais consigo mesmo. Percebe como isso funciona na prática? Agenda cheia. Sempre um convite. Sempre um grupo ativo. Sempre alguém para chamar. Parece vida social vibrante. Mas, se por algum motivo isso desacelera, férias, mudança de rotina, conflitos, a ansiedade aparece quase imediata. Como se algo estivesse errado. Como se o silêncio fosse uma ameaça. Essa reação diz muito mais do que qualquer lista de contatos. E aqui está o ponto crucial: quando você não suporta a própria companhia, acaba aceitando qualquer companhia. Tolera conversas rasas. Engole comentários que te incomodam. Mantém proximidades que já não fazem sentido. Tudo para evitar o desconforto de estar só. Só que isso tem um custo emocional alto. Você começa a se afastar dos próprios limites para não correr o risco de perder presença ao redor. O mais curioso é que solidão e solitude não são a mesma coisa. Solidão é sentir-se desconectado. Solitude é conseguir estar consigo mesmo sem pânico. Quem desenvolve essa segunda capacidade escolhe amizades por afinidade real, não por necessidade. E essa escolha muda tudo. Por que você deixa de usar pessoas como escudo contra o vazio e passa a se relacionar por vontade genuína? Estudos sobre regulação emocional mostram que pessoas que conseguem tolerar períodos de solitude tendem a ter relações mais estáveis e profundas. Não porque tenham menos amigos obrigatoriamente, mas porque não dependem da constante validação externa para se sentir inteiras. Elas não entram em desespero quando o telefone não toca. Não interpretam silêncio como rejeição automática. Elas sabem quem são fora do barulho. Talvez a pergunta mais honesta que você possa se fazer não seja quantos amigos eu tenho, mas eu consigo ficar um sábado inteiro comigo mesmo sem sentir que estou perdendo valor. Se a resposta for difícil, isso não é condenação. É sinal. E sinais existem para orientar, não para culpar. No fim das contas, ter muitos amigos não é o problema. O problema é usar essas relações como fuga de si mesmo.
Quando você aprende a suportar o próprio silêncio, algo muda. As amizades deixam de ser muletas emocionais e passam a ser escolhas conscientes. E quando isso acontece, a qualidade substitui a quantidade de um jeito quase inevitável. A verdade desconfortável é essa: enquanto você fugir do vazio, ele vai te perseguir, mesmo no meio da multidão. Mas quando você encara esse espaço interno, descobre que ele não é um abismo. É um ponto de partida. No fim, a grande ironia é essa: a gente passa a vida tentando provar que é sociável, desejado, rodeado, mas raramente para perguntar se está, de fato, conectado. Ter muitos amigos pode parecer sinal de sucesso social, mas não garante profundidade, não garante autenticidade, e muito menos garante paz interior. Porque não é o número de pessoas ao seu redor que define a qualidade da sua vida emocional, é a verdade que você consegue sustentar dentro de cada relação. Se para ser aceito você precisa se dividir em versões, se para não ficar só você precisa estar sempre disponível, se para se sentir importante você depende da reação constante dos outros, então talvez o problema não esteja na quantidade de amigos, mas na forma como você está se posicionando dentro dessas relações. Amizade não é plateia. Não é validação em massa. Não é agenda cheia. Amizade real é espaço seguro para ser inteiro. É poder discordar sem medo. É poder ficar em silêncio sem constrangimento. É ser visto sem filtro. A verdade desconfortável sobre ter muitos amigos é simples e profunda ao mesmo tempo. Você pode estar cercado de pessoas e ainda assim estar distante de si mesmo. E quando isso acontece, nenhuma multidão resolve. Talvez o verdadeiro crescimento não esteja em aumentar seu círculo social, mas em diminuir a necessidade de se esconder dentro dele. Porque, no fim das contas, mais importante do que ter muitos amigos, é não precisar deles para saber quem você é. Se esse vídeo fez você repensar suas amizades ou enxergar algo que nunca tinha parado para analisar, então já valeu a pena. Porque aqui a gente não fala sobre comportamento por falar, a gente fala para provocar consciência. Agora eu quero saber de você. Você prefere ter muitos amigos ou poucos e profundos? Comenta aqui embaixo a sua visão. E mais importante, qual tema você quer que eu traga no próximo vídeo? Pode ser sobre solidão, traços de personalidade, manipulação emocional, hábitos silenciosos que sabotam relações. Escreve aí, porque os próximos conteúdos saem daqui, das suas reflexões. Se esse tipo de análise mais racional sobre comportamento humano faz sentido para você, já deixa o like. Isso mostra para a plataforma que esse conteúdo precisa chegar em mais pessoas que também estão tentando se entender melhor. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Porque toda semana tem vídeo novo explorando aquilo que quase ninguém fala sobre mente, personalidade e relações. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo no card agora, ele aprofunda ainda mais essa questão sobre solidão e conexões modernas. E dá uma olhada na playlist completa sobre comportamento social. Se você quer entender as pessoas, e principalmente a si mesmo, começa por ali.